Olá, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Na verdade, a gente já começou a falar isso quando a gente já trabalhou o Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras é uma relação métrica do triângulo retângulo. Então, o que é relação métrica? De medida, relações das medidas daqueles triângulos. Então, vamos pensar no triângulo retângulo. Bom, ali tem um triângulo retângulo que a gente fala que está de cabeça para baixo, e eu já tracei a altura relativa à hipotenusa. Quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, eu posso pensar quantos triângulos eu tenho ali. Quantos triângulos eu tenho ali? Três, né? Um, dois e o grandão que é o três. Então, isso tem que ficar claro. Então, eu já mostrei aqui para vocês o triângulo grandão e agora eu vou pensar nos ângulos. Eu tenho ângulos vermelhinhos, tenho ângulos verdinhos e tenho os ângulos de 90 graus. Então, o que tem que ficar claro para a gente entender é que eu tenho triângulos semelhantes. Esses três triângulos são semelhantes. Então, eu posso estabelecer relações métricas, né? Relações de semelhança. Bom, vamos entender isso então. Eu tenho ali os dois ângulos, né? O verde e o vermelho, e tenho um ângulo de 90 graus. E ali eu tenho a hipotenusa do grande, a hipotenusa do triângulo grande, os catetos do triângulo grande. Reparem que os catetos dos triângulos grandes são hipotenusas dos triângulos pequenos. E tenho ali projeções. Esse MN são as projeções daqueles catetos. Eu não gosto muito das letras porque elas podem confundir, mas você tem que pensar que a projeção da esquerda é a do cateto esquerdo e a projeção da direita é a do cateto direito, certo? Bom, e ali eu também tenho a altura relativa à hipotenusa daquele triângulo ali, daquele triângulo maior, certo? Então aqui eu coloquei as letras aqui para vocês verem o significado de cada uma delas. Por isso que eu não gosto muito de letras, porque em cada livro vem de um jeito. Então a gente tem que pensar em hipotenusa, catetos, altura e projeções, certo? Na verdade, eu estou desenhando aqui para vocês verem agora os três triângulos. O triângulo 1, o 2 e o grandão, que é o 3. Eu só desmembrei ele para a gente entender melhor. Então, vou chamar esse de 1, esse de 2 e esse de 3. Vamos fazer a relação métrica de 1 para 2. Então, como que eu faço a relação métrica de 1 para 2? Eu tenho que pegar os lados correspondentes. Por exemplo, a hipotenusa é fácil de entender. A hipotenusa do 1 é o B. A hipotenusa de 2 é C. Então, eu vou fazer as relações métricas desses triângulos de 1 para 2. B está para C, hipotenusas. H do 1 está para N, reparem. E o M do 1 está para H do 2. Lembrando aí que o H aí, esse lado, ele é dos dois triângulos, mas eles não são correspondentes. Faço as relações de 1 para 3 agora. A hipotenusa de 1 é B, a hipotenusa de 3 é A. Então, B está para A, assim como H está para C, assim como M está para B. E por último, as relações de 2 e 3. Reparem que a hipotenusa de 2 é C e a hipotenusa de 3 é A, então C está para A, assim como N está para C, assim como H está para B. Outra dica que eu dou aqui, eu gosto de olhar os lados que estão entre ângulos. Então, por exemplo, N está para C, N do triângulo 2. O N do triângulo 2 é o lado que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo verde. O lado que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo verde do triângulo 3 é o C. Então, por isso, o N está para C. Eu gosto de olhar os lados que estão entre esses triângulos, esses ângulos, mas vocês é que fiquem à vontade. Bom, então eu peguei essas relações aqui e multipliquei cruzado fazendo relações. Então, eu tenho 3 relações aqui da primeira, 3 relações da segunda e 3 relações da terceira. Reparem que tem relações que apareceram nas duas, né? Em duas comparações. Então, eu posso cortar elas, sobrou essas 6 aí. Vamos escrevê-las de novo. Bom, então, BN é igual a HC, HB é igual a MC, H ao quadrado é igual a M vezes N, B vezes C é igual a H vezes A, B ao quadrado é igual a M vezes A, C ao quadrado é igual a N vezes A. Essas são as relações métricas. Essas duas primeiras a gente não utiliza muito elas não, mas elas também estão aí, né? A gente diz que o produto de um cateto com a projeção do outro é igual
ao produto da altura vezes o outro cateto. Então é bem complexo, é melhor a gente fazer por relações mesmo. Mas essa aqui é uma interessante, que a altura do triângulo retângulo ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Eu tenho esta aqui, né, que é uma interessante, que diz que o produto dos catetos é igual ao produto da altura com a hipotenusa. E essas duas que diz que o quadrado dos catetos, de cada um, né, separado, é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, nós temos aí. Eu não gosto muito de gravar fórmulas, eu acho que é bobeira a gente ficar gastando nosso cérebro com fórmulas. Então, vocês que pensem aí o que vocês gostariam de fazer. Eu prefiro sempre fazer por relações métricas. Vamos entender isso então através de um exemplo. Um motorista vai à cidade A até E, passando pela cidade B, conforme a figura mostra. Ele percorreu. Então, vamos entender. Eu tenho um triângulo retângulo, tenho aí de novo 3 triângulos, e eu tenho algumas dicas de triângulos. Reparem que o triângulo AEC, eu não tenho informação nenhuma dele. Então, esse é um triângulo que eu não vou trabalhar com ele. Eu vou trabalhar só com o triângulo ABE e o triângulo ABC. Então, vamos pensar aqui que esse ângulo verde é igual a esse ângulo verde, que é desse eu não vou usar, e que esse ângulo vermelho é igual a esse outro triângulo vermelho, porque aí eu consigo ter as relações métricas. Vou trabalhar com o triângulo menor e vou trabalhar com o triângulo maior. Agora eu vou estabelecer que o X é exatamente o lado AB. Lembrando que o lado AB, ele é lado do triângulo grande, mas também é lado do triângulo pequeno. Inclusive, ele é a hipotenusa do triângulo pequeno. Então, vamos fazer as relações métricas. A hipotenusa do maior estará para a hipotenusa do menor. Então, x está para 16, x do lado do triângulo maior. X do triângulo maior está para 16, que é o lado do triângulo menor, assim como 25 está para x. Multiplicando cruzado, eu teria que x ao quadrado é igual a 400, x é igual a raiz de 400, x é igual a 20. Se eu quisesse usar uma das relações métricas que a gente trabalhou, é exatamente o quadrado do cateto, que é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. O quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, que dá no mesmo, né? Nós temos aí 20 km. Como ele quer de A até E, e ele vai passar por B, e de B até E já são 16 km, então 20 km mais 16 km, 36 km. Essa é a resposta do exercício. Bom, é isso. Muito obrigada e até mais.